Bem, galera, então como dito na aula passada, né, a gente vai dar continuidade naqueles comandos especiais, né, o break e o continue, né. A gente parou bem aqui, né, a gente parou nesses comandos. A gente viu as estruturas de controle de fluxo e tudo mais. Faltou a gente ver os comandos break e continue, né. Aqui o comando break, só botando uma breve introdução dele aqui, ele é um comando de interrupção, né. Interrupção. Então, quando eu utilizar o comando break, ele vai interromper, seja um laço de repetição, ele vai interromper aquela estrutura. No caso aqui, o continue, ele serve para, ele não interrompe, ele somente pula um certo conjunto de blocos, conjunto de instruções. Então essa é a diferença, né? Enquanto o comando break ele interrompe o laço, o comando continue ele somente pula um certo conjunto de instruções, um certo bloco de instruções. Então a gente vai ver, vou passar aqui, vou dar um exemplo aqui de como se utiliza esses dois comandos, né? No caso eu vou abrir o dev aqui. No caso abrir o dev, né? Ambiente já conhecido. Então a gente vem aqui, novo arquivo fonte, né? Ele vai abrir essa aba aqui. A partir daqui nós vamos poder começar a escrever o nosso programa, né? Então vendo com aquela minha estrutura padrão, né? Include stdio.h, include stdlib.h. Depois das minhas duas bibliotecas, né? Eu venho com a minha main, né? Na minha main eu ponho o meu system pause. Tá, a partir daqui eu vou escrever meu programa, né? Então, no caso, eu vou querer utilizar uma dessas duas estruturas aqui, né? Eu vou utilizar primeiro o comando continue, né? Então, eu vou escrever um programa aqui para poder exemplificar o comando continue. Então, eu vou declarar aqui uma variável inteira, né? Int a, um programa de contagem, né? Ele vai fazer uma contagem de 1 até 20. Mas aí, no caso, eu não vou querer que ele amostre. Tá, ele vai contar e vai me mostrar esses valores, né? No caso, eu não vou querer que ele me amostre os valores de 9 até 15, né? Então ele vai contar de 1 até 20, mas ele não vai me mostrar os valores de 9 até 15. Então, se eu vou fazer uma estrutura de contagem, né? Um contador, né? Então, a gente já viu que eu posso utilizar a estrutura for, né? Então, no caso, esse A aqui, essa minha variável inteira A aqui vai ser o contador do meu for, né? Então, depois de declarar o contador, eu inicializo a estrutura for, né? Então, for. Aí aqui dentro da minha estrutura for eu inicializo o meu contador, que é a minha variável A aqui, né? Então A igual a 0 para ele começar a contar de... Não, A igual a 1 para ele começar a contar de 1. Aí A menor do que 20, menor ou igual a 20 para ele contar até 20. Então ele vai contar até 20, mas ele não vai mostrar todos, né? Aí, no caso a gente vai ver como é que faz isso. Então A menor do que 20, aí ele vai contar de 1 em 1, né? Então A mais mais. Tá, então tá aqui. Inicializei minha estrutura for de contagem, né? Então se eu quiser mostrar todos os valores de 1 até 20, basta eu pôr um printf aqui, né? Printf. Aí aqui dentro desse printf eu mando ele amostrar o valor que está dentro da minha variável A, né? Então eu utilizo aquele formatador, postagem D. No caso eu vou dar um barra N aqui só para ele pular uma linha. Ponto e vírgula, somente isso. Então se eu quiser mostrar todos os valores de 1 até 20, basta eu inicializar o for e botar dentro do for printf. No caso aqui eu inicializei o contador, o formatador, né? Eu pus aqui o formatador da variável A inteiro, postagem D. Mas eu não disse para ele aonde ele vai buscar esse valor, né? Então eu tenho que pôr aqui, depois do aspas aqui eu tenho que pôr a vírgula. Ele vai buscar lá na variável A, né? Esse valor e vai me mostrar aqui no lugar dessa postagem D, né? Então se eu for rodar isso daqui, né? Vou compilar aqui, né? No caso eu vou... No caso eu vou rodar esse programa aqui, né? Só pra gente ver o que vai acontecer. Compilando. Ah, então tá aí, ó. Então quando eu rodar esse meu programa aqui, que eu acabei de escrever, ele vai mostrar todos os valores de 1 até 20, né? Mas no caso eu não quero fazer isso, né? Eu quero mostrar todos os valores, exceto os de 9 até 15, né? Como eu falei anteriormente.
Então antes desse printf aí, eu vou utilizar aquele comando continue, né? Eu vou ter que utilizar o continue. Se eu utilizar o break, ele vai interromper esse meu laço for, ele não vai contar de 1 até 20. Então eu utilizo o continue. Geralmente a gente utiliza o continue a partir de uma estrutura condicional, né? Então a gente viu lá que uma estrutura condicional é o if, né? Então esse continue vai ficar dentro do if. Então a minha variável a aqui, ela tem que ser maior, igual a 9. E a tem que ser maior, igual a 15. Então vamos interpretar isso daqui, né? No caso ele vai inicializar aqui o a, né? Inicializar o a em 1. Aí ele vem e verifica que essa condição lógica, né? O valor de a é maior do que 9? É maior ou igual a 9? Ainda não, o valor de a é 1. Então ele começou agora, então o valor de a é 1. Então isso daqui já dá falso. Então ele não vai entrar aqui dentro desse if, ele não vai encontrar o comando continue, então ele não vai pular esse printf. Então ele vai amostrar o valor de a, que é 1. Aí depois ele volta e incrementa o valor de a, aí fica 2. Aí depois ele verifica. O a é maior do que 9? Não, é 2. O 2 é menor do que 9. Então ele não encontra o continue, então ele amostra o valor de a. No caso ele vai incrementando, vai amostrando o valor de a, até que o valor de a chega a 9, né? Então vamos supor que ele já rodou o programa aqui de tal maneira que o valor de a já seja 9. Então ele vem e avalia essa condição lógica aqui. Ah, o 9 é menor ou igual a 9? Aí já, a condição já vai dar verdadeira. Então a condição dando verdadeira, ele vai encontrar o comando continue aqui. Ele encontrando o comando continue, ele vai pular o bloco de instrução seguinte, que é esse printf aqui. Então ele vai pular esse printf, então ele não vai amostrar o valor 9. Aí quando for 10, ele vai voltar e vai incrementar o valor 9, né? Vai para 10. Então 10 é maior do que 9. Então ele vai pular novamente o printf aqui, então ele não vai amostrar o número 10. No caso ele vai fazer isso somente para esses valores nesse intervalo aqui, ó, de 9 até 15. Então enquanto o valor de a for maior do que 9 e menor do que 15, ele vai pular esse printf aqui. Então tá aí, ó, acabei de falar aqui qual a operação lógica, qual a operação relacional que eu vou ter que utilizar aqui entre essas duas condições lógicas aqui, né? No caso seria o e aqui, né? Então quando essa condição lógica aqui for verdadeira e quando essa outra condição lógica for verdadeira. Então esse e aí dá esse operador aqui. No caso deixa eu rodar aqui pra gente ver como é que ficou. Compilar aqui, né? Então no caso a partir do momento que eu compilo aqui, né? Ele vai mostrar todos os valores de 1 até 8, né? Aí quando o valor de a chegar em 9, essa condição aqui já vai dar verdadeira, né? Então ele vai encontrar o continue e vai pular esse printf aqui. Então ele não vai mostrar mais esse 9, né? Então no caso aqui ele não mostrou o 9. Até quando ele chegar no 15, né? Então, enquanto ele ficar 15 aqui, ele não me amostra o valor 15 aqui também, ó. Ele pula novamente meu printf aqui, né? Bem, então esse é o funcionamento, né, do comando continue, né? Então se eu quiser utilizar o comando continue, basta utilizar ele como uma estrutura condicional, né? Botando ele dentro de um if. No caso, ver agora o break, né? Deixar aqui, então, para mim exemplificar o break, eu vou fazer da seguinte maneira, né? Eu vou continuar contando de 1 até 20, né? Mas aí no caso, quando ele chegar no número 15, eu quero que ele interrompa o laço, né? Então eu quero que ele pare de contar agora, né? Então, ele está previsto para contar de 1 até 20, mas aí eu vou botar uma condição que quando o a for igual a 15, né? Quando ele chegar no número 15, eu quero que ele pare de contar. Eu quero que ele pare de contar e de me amostrar, né, esses valores. Então basta utilizar a estrutura condicional if e botar aqui dentro dela o break, né? O break. Então ao invés do continue ficou o break agora, né? No caso o break ele vai terminar o laço for aqui, né? Então ele terminando o laço for, ele vai parar de contar e vai parar também de me mostrar aqui os valores, né? No caso, deixa eu exemplificar aqui. Deixa eu botar para rodar aqui o programa. Mas eu vou rodar aqui, né? Aí nesse que eu ponho para rodar aqui, tá aqui, ó. Ele começa a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto essa condição aqui não é verdadeira, né? Então ele tá contando aqui, né?
No caso, quando ele chega aqui no 14, né? Quando o meu A aqui é 14, né? Quando ele me mostra que o valor de A é igual a 14, aí quando ele volta aqui no início do for aqui, ele incrementa o valor de A, né? Então A mais. Então A se torna 15. Então agora ele avalia esse valor de A, né? O A é igual a 15. Ó. Então essa condição vai dar verdadeira. Aí ele vai encontrar o break aqui seguinte, né? Então ele encontrando o break aqui, ele vai interromper esse for aqui, ó. Ele interrompe tudo. Então ele sai do for. Ele saindo do for, ele só encontra somente o system pause, né? Então ele termina o programa. Então tá aqui, ó. 14, então ele para de contar em 14. Então ele não conta até 20, né? No caso, esse é um exemplo, né? De uma utilidade do meu comando break, né? Então eu posso fazer dessa seguinte maneira, utilizando uma estrutura condicional e o break dentro da estrutura condicional. Um outro exemplo também eu tenho a minha estrutura switch case, né? A minha estrutura switch case ela já vem já com os break, né? Então no caso, para me utilizar a estrutura switch case aqui, eu vou fazer uma avaliação de caractere aqui, né? Então switch A, aqui dentro da minha estrutura switch eu tenho os meus cases, né? Então case, esse meu A for A, primeiro case, aí o segundo, o B. Vou botar só dois cases, no caso o último é o default, né? Então se for o case A, ele vai mostrar a seguinte mensagem aqui. Print caractere A. No caso, se for o B, vai mostrar essa outra mensagem aqui, caractere B. E se não for nenhum dos dois, ele vai pro default e vai mostrar essa outra mensagem aqui. E no caractere. Então tá aqui minhas três mensagens dos meus dois cases e um default, né? Case quando se for o caractere A que estiver dentro dessa variável A. O case se for o caractere B que estiver dentro dessa variável A. Então essa minha variável A eu vou receber ela do usuário, né? Então eu vou botar um print aqui. Só para dizer para o usuário o que ele tem que fazer, né? No caso o scan para poder receber o caractere. No caso para receber caractere, eu já falei, né? Que é espaço porcentagem, colchete, circunflexo barra n, né? Então eu estou recebendo caractere. Aí nisso eu passo agora a variável onde eu vou armazenar esse caractere, né? Então EA, que é uma variável caractere que eu declarei aqui em cima. Então do jeito que está aqui esse meu programa, essa minha estrutura switch case, ela tem um errozinho aqui, né? Se esse meu primeiro case aqui já der como verdade, já der como verdadeiro, ele vai automaticamente dar os próximos cases, incluindo o default, como verdadeiro. Então, se for o caractere A que estiver dentro da variável A, esse case vai ser verdadeiro, ele vai mostrar essa mensagem desse case, mas também ele vai transformar os próximos cases junto com o default sendo verdadeiros. Então ele vai mostrar essas próximas mensagens aqui, ó. Esse outro print desse outro case e esse print aqui desse meu default aqui. Então se eu deixar da maneira que está aqui, bora ver o que vai acontecer. No caso ele me pediu aqui, né, digite um caractere, né, esse meu primeiro print aqui. Aí eu vou digitar o caractere A, né. Então nisso que eu digito o caractere A, tá aqui, ó, ele me mostra. O caractere é o A, ó. Essa mensagem aqui é esse print aqui do meu primeiro case, que é o case A, né. Tá, ele devia me mostrar somente essa mensagem, né. Mas como acontece esse erro, né, na estrutura switch, ele transforma os próximos cases tudo em verdade também. Então ele me amostra também as próximas mensagens. O caractere é o B. E nenhum caractere. Nisso, para me tirar esse erro, basta utilizar o break, né? Comando break em cada case, incluindo o default. Break incluindo default. Então eu pondo esse break aqui, quando esse case que for verdadeiro,
Ele vai mostrar essa mensagem, né? Ele vai mostrar esse print e depois de mostrar o print ele já vai encontrar o break. Então ele vai interromper a estrutura switch. Então ele já vai sair da estrutura switch. Não vai dar tempo para ele a mostrar a próxima mensagem do próximo case. No próximo case. Então vou executar aqui, né? Vou precisar executar. Então nisso que eu vou fazer o mesmo exemplo, mesma coisa, né? Vou digitar aqui o caractere A. Nisso que eu digito o caractere A, ele somente me mostra a mensagem do primeiro case, né? O caractere é o AL. Ele me mostrou essa mensagem aqui. Depois dessa mensagem ele já encontrou o break, então ele já saiu da estrutura switch. Ó. Ele não foi para o próximo case. Então ele já saiu. Então tá aqui, ó, a mistura switch case na forma mais completa da seguinte maneira aqui. Switch case juntamente com os break, né? Então um outro exemplo utilizando o comando break, né? Então era isso pra gente ter visto hoje, né? No caso, a próxima videoaula a gente já vai entrar já em vetores string e matrizes, né? Então já vai ser um pouco mais complexo. Então por hoje, pessoal, um abraço pra vocês e até a próxima videoaula.